Então, salve, salve, turma do oitavo ano. Tudo beleza com vocês, gente? Tá começando aqui mais uma videoaula da gente, mais um encontro de história, beleza? Eu sou o professor Rian Antunes e vamos aqui dar início a mais uma videoaula. Tudo bem, gente? Lembrando, né, o professor já recuperou o notebook, porém a gente ainda vai ter aí, por exemplo, uma aula um pouco diferente, né, devido, enfim, a alguns programas que ainda não foram instalados no notebook do professor, então a gente vai fazer uma videoaula um pouco diferente do que a gente ultimamente estava fazendo, beleza? Então, lembrando, né, a gente vai trabalhar um pouco aí, lembrando, eu estou compartilhando a tela com vocês do próprio livro de vocês, ok? Que é o capítulo 11, onde a gente vai trabalhar aí as regências brasileiras, tudo bem? E a gente vai, primeiramente, né, discutir o que é, professor, e o que são essas regências brasileiras. Era uma série de, enfim, administrações que o Brasil começou a tomar, né, devido o quê? Devido a uma falta de representante no governo. Por quê, né? Porque o Dom Pedro I, ele estava saindo, deixando o poder, ou seja, ele pediu a abdicação do trono, e essas regências, né, que a gente trata como regências brasileiras, eram os períodos em que alguns partidos políticos se organizaram e tentaram organizar ali, né, ou seja, os representantes que iriam administrar o poder. Já que o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, não poderia assumir ainda, né, o governo do Brasil pelo fato de não ser maior de idade, né? Na época, Dom Pedro II possuía apenas 9 anos, então não tinha como ele administrar um país que é tão grande, enfim, e tão vasto quanto o nosso Brasil, certo? Então, o período de regência brasileira é justamente isso, ou seja, como quando grandes partidos políticos começaram a se organizar, né, tendo em vista o quê? Quem seria o grande governador do Brasil, né? Quem administraria o governo brasileiro, já que Dom Pedro I estava saindo, né, e seu filho não poderia assumir, o Dom Pedro II. Então, por exemplo, surgiram partidos, né, políticos de oposições, cada um tinha uma ideia aí em mente, era composto pelo quem? Pelos liberais moderados. Esses partidos, o partido político dos liberais moderados, eles faziam a composição do que eram também a aristocracia rural da época, ok? Então, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, os grandes possuidores de terras, eles, né, ficavam deste lado do partido, dos partidos liberais moderados, porque eles defendiam cada vez mais o quê? A monarquia, certo? Eles queriam realmente que Dom Pedro II exercesse e Dom Pedro II tivesse outro filho e em si a sucessiva, né, ou seja, a hereditariedade dos reinos, ou seja, o Brasil permanecesse numa monarquia. De outro lado, lutava quem? Os liberais exaltados, que aqui já, por exemplo, já ganham os destaque para as revoltas regenciais que depois vai ocorrer depois posteriormente. Por quê? Porque os liberais exaltados, eles já queriam não, eles já queriam o quê? Uma república constitucionalista dentro do Brasil, aonde as pessoas pudessem eleger o presidente e não seria mais o imperador, e sim o próprio presidente da república. Tudo bem? E a outra parte era o dos restauradores, né? Ou seja, esses restauradores, eles também queriam um retorno da monarquia absoluta e também um retorno do próprio imperador, certo? Ou seja, do próprio imperador Dom Pedro I. Aqui se destacam, por exemplo, o papel dos caramurus sobre também a principal liderança que era o José Bonifácio de Andrade, né? Ou seja, o líder maçom que tinha bastante coligação com Dom Pedro I. Tanto é que ele defendia o retorno da monarquia e defendia o retorno do próprio Dom Pedro I, ok? Aí começam as regências, por exemplo, entra a regência trina provisória, que ela vai de 7 de abril a 1831, né, até 17 de julho de 1831, fica ali apenas alguns meses, porém essa regência trina provisória, ela realmente foi apenas provisória pelo fato dela não ser democrática, né, ou seja, ela não fazia assembleia, ela não consultava as populações da época e tudo mais, ok? Logo depois temos a regência trina permanente, né, que já vai de 1831 a 1835, aonde, por exemplo, já formam assembleias, discutem realmente quais os propósitos e lideranças e estratégias para o Brasil, ok? É nesse período também aí que cria um ato adicional de 1834, aonde, né, ou seja, começam realmente a criação de assembleias legislativas, a criação de cada vez mais de um conselho de Estado, com criação de município, com a criação também do voto popular, certo? Ou seja, começava a aumentar cada vez mais o que? O palpite sobre as condições do que o Brasil deveria tomar.
Tudo bem? É lógico que dentro desse período aqui, né, aí entra depois o quê? A regência una, aonde o quê? Os partidos começam cada vez mais o quê? A aumentarem, e é nesse período mesmo aqui também que o ex-ministro da Justiça, né, que é o padre Diogo Feijó, fica, né, ou seja, eleito em regente popular, né, pela votação, né, ou seja, todo mundo realmente elegeu o padre Diogo Feijó e ele ficou sendo praticamente o quê aí? Uma figura de administração do governo brasileiro, né? Ou seja, antes, lógico, antes que o Dom Pedro II assumisse o cargo. E isso ocasionou em várias revoltas, né? Ou seja, as revoltas regenciais, como, por exemplo, a cabanagem no Pará, assim também como, por exemplo, a farroupilha no Rio Grande do Sul e a revolta dos malês no estado da Bahia. Tudo bem? A cabanagem, a revolta dos malês e a revolta farroupilha, todas essas revoltas elas tinham um único objetivo: protestar contra a forma de governo que estava existente no país. Então, elas queriam praticamente o quê? Uma república federativa, uma república constitucionalista e um fim cada vez mais o quê? Das monarquias. É dentro desse período, por exemplo, que tem a revolta da Farroupilha, né, que acontece no Rio Grande do Sul, né, onde tem ali a Guerra dos Farrapos, a lideranças, por exemplo, de Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, ok? A revolta dos malês, que era a revolta dos escravos, que, enfim, fizeram esse levante popular devido às condições precárias existentes da escravidão na época. Ok, gente? Então, essas três revoltas elas tinham praticamente o mesmo cunho social, um único objetivo: instalar uma república, né? Ou seja, acabar com as monarquias. Tudo bem, gente? É dentro desse período mesmo aqui, por exemplo, que surge, né, o papel praticamente da mulher na política, né? Já que ultimamente a gente não tem mulheres participando, enfim, de atos políticos e tudo mais, mas nesse período aqui, principalmente na Guerra Farroupilha, é que se destaca o nome de Anita Garibaldi, uma mulher que, no meio de muitos homens, né, ganhou destaque por se interessar por política, por, enfim, estar ao lado de seu marido nas principais conquistas e derrotar vários homens, né, em campos de batalha. Então, Anita Garibaldi, a gente pode dizer que ela foi uma mulher bastante avançada para a sua época. Ok, gente? Galera, essa videoaula de hoje encerra aqui, tudo bem? Então, peguem aí os exercícios para a realização da atividade, que fica sendo a página 232, 233 e 234. Beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.